Doutor, a polícia pode me parar na rua e revistar meu celular ou mochila sem motivo? Boa pergunta. Rafael, acontece da seguinte forma, regra geral, né, a polícia ela não pode fazer esse tipo de abordagem sem que tenha ali fundadas suspeitas ou justificativas que, né, possam fundamentar essa ação. Contudo, né, a gente sabe que na realidade não é bem isso que acontece, né? A polícia ela vai lá e age muitas vezes de maneira arbitrária. E aí isso pode desencadear um processo penal. Mas, regra geral, não, tem que ter essas fundadas razões O que é ou isso, suspeitas. essas fundadas suspeitas? Olha, essas suspeitas elas são baseadas, por exemplo, em um ponto de tráfico de drogas onde tem uma movimentação estranha, denúncias anônimas ali, e a partir disso as pessoas elas começam a movimentar ali de uma forma que diretamente posicione a autoridade policial a entender que aquilo é um tráfico de drogas, isso seria uma suspeita legítima, por assim dizer. Agora, simplesmente o fato de abordar alguém na rua, é porque ele estava vestido como se fosse uma pessoa que é do movimento, do tráfico de drogas, não justifica essa abordagem. Então, uma impressão com base na opinião de um policial, embora ele seja novo ou velho ali na sua função, não justifica essa abordagem, essa revista. Então, essa fundada razão, né, ela tem que ser algo segmentado, claro, cristalino, preciso. Se nós temos um ponto que ele é conhecido como um ponto de traficância, e naquele ponto várias pessoas se movimentam ali de maneira suspeita, como se estivessem comprando ou vendendo alguma coisa. Isso acontece em várias horas do dia. Tem denúncias sobre aquele local. As mesmas pessoas estão envolvidas. Existe uma investigação preliminar, aí nós temos as fundadas suspeitas para ter essa abordagem. Não é simplesmente abordar alguém que já teve antecedentes ou maus antecedentes, que justifica ali a abordagem policial. Então, essa suspeita ela tem que ser legítima. Caso contrário, ali se encaixaria em uma possibilidade de absolvição em eventual processo criminal, pelo que nós chamamos ali da teoria do fruto da árvore envenenada. Porque faltou essa fundada suspeita, essa exigência legal, e com isso as provas seriam maculadas, eivadas de nulidade. Não seriam aptas para embasar uma condenação. Caso o cara seja parado e ele sabe que não tem nada que possa ali seja errado, na verdade, e a polícia mesmo assim quer revistar, tem uma coisa que ele pode falar ou alguma forma que ele possa agir para, cara, não quero ser revistado por XYZ? Sim, ele poderia se negar, né, a essa revista. O problema é que nessas abordagens nós temos um cidadão e nós temos uma polícia que usa da força ostensiva, né? Então a polícia militar ela age de uma forma para intimidar, e realmente essa é a função da polícia, né? Demonstrar o poder estatal através da força. E nesse momento a pessoa muitas vezes ela não tem pulso firme, culhão de conseguir, né, desempenhar essa conduta de se negar a essa possibilidade de revista e de fundamentar ali por que ela está se negando. Então é uma situação complicada, mas regra geral ela poderia se negar, né? Na verdade, para ter acesso a esse celular ou a residência, ou tem que ter autorização expressa daquele que está sendo naquele momento, digamos entre aspas, investigado, ou precisa-se de um mandado judicial que vai embasar toda essa situação e esse pleito da atividade policial. Mas poderia se negar. Tem que ter culhão, né? Posso ser preso só com base na palavra de outra pessoa? Depende. No direito tudo depende. Tudo depende. Né? Tudo depende. Parece Mas, assim, agrônomo. Vamos pensar no caso de violência doméstica. Exatamente, parece um agrônomo mesmo. Tudo depende. Mas pensando no caso de violência doméstica, a palavra da vítima ela tem uma especial importância de acordo com o STJ. Por quê? Porque os delitos acontecem no âmbito doméstico. Quem está no âmbito doméstico? Geralmente o marido e a esposa, a companheira, marido e mulher. Então, se ela é a vítima ali, quem que presenciou aquela situação? Na maioria das vezes, só ela. Só ela e o cara. Só ela e o sujeito que está sendo acusado. Então, nesse contexto, sim, poderia ser condenado exclusivamente com base na palavra da vítima, desde que essa palavra da vítima seja embasada por outros elementos. Então, tem que ter mais algum elemento probatório ali. E aí, tendo esses elementos, como, por exemplo, um histórico de descumprimento de medida protetiva, um sujeito que já foi acusado por ameaça anteriormente, ou às vezes até uma testemunha indireta de ouvir dizer que corrobore ali com o depoimento da vítima, e esse depoimento ele sendo verossímil, ou seja, o que foi dito pela vítima faz muito sentido com as provas do processo e até com o que foi dito pelo acusado, que não teve às vezes uma preparação ideal pelo advogado de defesa, corrobora ali para uma condenação. Porque às vezes os pontos ali eles vão se concatenando, tanto da versão da vítima quanto do acusado. E chega a ser o meu termo que fica perceptível que a história dela faz muito sentido. E aí ele pode ser condenado com base nessa palavra. Mas se o cara nunca foi preso, não tem nenhum antecedente
Sim. E ela não tem nenhuma marca física De uma lesão que corporal. foi por agredida, exemplo. alguma coisa, Tá. e mesmo assim acontece esse caso de... Acontece a condenação, E aí? por exemplo, com base no crime de ameaça, né? Que é um crime verbal Ah, ali. entendi. Entende? E aí pode acontecer sim a condenação. Ó, essa pergunta aqui. Fui citado num boletim de ocorrência. Isso já significa que serei processado? Não, obviamente não. O boletim de ocorrência ali, ele vai ser apurado ainda, né, pela Polícia Judiciária, né, para entender ali a situação e a materialidade e autoria do fato. Após sendo constatado materialidade e autoria, aí sim vai para o Ministério Público, que vai poder ali ofertar a denúncia ou requisitar outras diligências à autoridade judiciária, e assim, a Polícia Civil ali. Então não é porque seu nome está no boletim de ocorrência que você vai ser processado. E não é porque seu nome não está no boletim de ocorrência que você não vai ser processado. Isso é legal também. É a situação de uma queixa-crime ali, por exemplo, que é uma ação penal privada por crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, ela pode ser ajuizada já pelo querelante ali, com um advogado com poderes especiais na procuração para isso, e não vai ter um boletim de ocorrência, vai direto ali para o judiciário. Então, necessariamente, você pode ser processado mesmo sem ter um boletim de ocorrência, e tendo um boletim de ocorrência, pode ser que você não seja processado criminalmente. Se eu estiver no local de um crime, mas eu não participei, eu posso ser preso mesmo assim? Tá. Depende. São situações que são relativas porque justamente o contexto ele vai fazer toda a diferença. O sujeito aí, ele diz que ele não participou, essa é a pergunta. Uhum. Contudo, se ele presenciou aquela situação, ele pode ser ouvido como testemunha depois, até mesmo no inquérito policial. Mas, regra geral, a prisão ela tem que ter os indícios ali de que ele foi um autor ou coautor do fato, estando dentro da situação de flagrante delito. Aí sim, ele seria preso. Mas no Brasil pode acontecer de tudo, né? E imaginando uma situação em que ele seja, às vezes, parecido, ou que a fisionomia não seja igual, mas alguém confundiu ele estava próximo ao local, pode ser preso. Né? Erros acontecem em todas as profissões. E dentro da seara do judiciário não é diferente. Qual é o risco de eu ser preso se estou sendo investigado e não tenho advogado? É uma pergunta totalmente relativa, né? Depende de muita coisa. Essa Totalmente, até eu consigo ver. Né? Então, a questão é, qual o crime que está sendo apurado? Né? Essa investigação, ela se deu pelo quê? Sem um advogado, a gente pode ter certeza que há um risco, sim, de ter uma condenação, mas nem toda condenação implica uma segregação, implica em uma prisão. Então tem crimes ali de menor potencial ofensivo que mesmo com a condenação você não vai ser preso, né? Não vai ter essa segregação. Isso após a condenação. A depender do delito, já tem uma possibilidade de prisão preventiva, temporária para investigação, né? Tem toda uma situação que envolve esse caso. Então, assim, não tem como delimitar um percentual, mesmo sabendo o crime em si. Tá? É algo assim que seria até antiético a gente delimitar esse percentual. Obviamente, existem alguns tipos penais que já têm precedentes e jurisprudências que facilitam ali a condenação e facilitam principalmente a decretação de uma prisão preventiva ali durante essa investigação. E aí, a partir disso, poderia sim ser preso ou não ser preso. Vai depender da análise do caso em questão. Meu nome está no inquérito, mas nunca fui ouvido. Isso é normal? Devo me preocupar? Olha, se seu nome está no inquérito policial como acusado, você terá, né, de ser ali ouvido. Né? Você tem um momento específico para conseguir prestar esclarecimentos se você quiser. É a sua versão dos fatos ali. Né? É a primeira defesa, digamos que a autodefesa. E, obviamente, você pode ficar em silêncio também. Não quer dizer que não é normal. A depender da situação, né, você pode ser ouvido só em sede judicial com base numa orientação do advogado. Mas se você não teve uma orientação e você não foi ouvido ainda, pode ser que você ainda seja ouvido. Né? Não é regra geral que o seu nome está em inquérito policial e você vai ser ouvido de hoje para amanhã. O que acontece se eu não comparecer a uma audiência criminal? Boa pergunta, excelente pergunta. Bom, algumas audiências criminais não tem como não comparecer, né? Por exemplo, a audiência de custódia está presa, então, querendo ou não, você vai comparecer nela. Na verdade, você poderia até se negar a comparecer, mas, regra geral, né, todo detento ali, ele comparece à audiência de custódia justamente porque ele já está em cárcere. A audiência de instrução e julgamento, o nome técnico não é esse que eu vou citar agora, mas nessa audiência de instrução e julgamento, pode acontecer um fenômeno como se fosse o da revelia no processo civil, que significa que o sujeito ele perde a oportunidade ali de apresentar a sua defesa. O que é o revel no processo civil? É aquele que tem ali em desfavor dele considerado como verdadeiro os atos e os fatos que foram reputados ali pela outra parte. Ou seja, tem uma acusação contra você.
e você não vai à audiência de instrução e julgamento, você perde a oportunidade de desempenhar ali a sua defesa pessoal. Nós temos algo que é a defesa técnica e a defesa pessoal. Essa defesa técnica, ela é desempenhada pelo advogado. E a defesa ali pessoal, a autodefesa, ela é desempenhada pela própria parte. Tem alguns casos, até para externalizar um exemplo que fique claro isso no tribunal do júri, em que o advogado de defesa, ele utiliza a tese negativa de autoria. Ou seja, ele diz, não foi o meu cliente por isso, por aquilo, e portanto. E a partir disso, ele consegue elencar elementos ali para justificar essa tese. E aí, o acusado, ele diz, fui eu, o plenário do júri, ou seja, já pode ser decretada uma prisão. E aí, dentro desse contexto, para evitar que o seu cliente ele entre ali dentro do plenário do júri, andando, livre e desimpedido, e saia de lá algemado e pronto para ir para uma unidade prisional, nós, da defesa, muitas vezes orientamos que ele não compareça em virtude do risco. Então, ele vai ser ouvido por videoconferência, algo nesse sentido. Tá? Mas ele vai ter um comparecimento mesmo que não seja presencial. Agora, não comparecer de forma alguma é algo que eu não orientaria, mas tem que analisar o caso. A depender da situação, se fosse implicar em um risco de prisão ao comparecimento presencial, o ideal é que ele não comparecesse. Isso se tratando aí, no caso em questão do exemplo que eu dei, no plenário do júri. Muitas vezes o réu ele chegava lá andando e saía de lá andando também, só que preso, algemado, e os policiais ali acompanhando ele até a unidade prisional, a polícia penal, melhor dizendo. A próxima pergunta casa muito com essa. O que muda no processo se eu confessar o crime logo no início? Depende do crime. Não. A questão da confissão aí, ela é prevista lá no artigo 65 como uma atenuante, Então, assim, vai ter uma diminuição da pena. A atenuante, ela consegue diminuir a pena. O problema é que essa confissão, ela tem que ser analisada justamente pelo advogado, A gente fica batendo nessa tecla, mas às vezes tem uma possibilidade muito grande de absolvição, de uma desclassificação, ou de conseguir ali uma excludente de culpabilidade, ou qualquer outra excludente de ilicitude que vai implicar em um resultado muito positivo. Tem uma chance alta de conseguir isso. A partir disso, talvez a confissão ela não seja, e nesse caso não seria, a melhor tese defensiva. Então, a confissão ela poderia ser utilizada ali em uma audiência de instrução e julgamento quando se surgem provas robustas, cabais para uma condenação, e aí a gente vai para as medidas paliativas, ou seja, as medidas de reduzir dano no processo penal. Porque o que se busca, a primeiro momento, é melhorar a situação do cliente com uma absolvição, com uma desclassificação, buscando a inocência mesmo. Agora, se chegou em determinada fase e a defesa técnica constatou que não há possibilidade de conseguir um resultado muito bom, aí nós vamos para essas medidas paliativas que são justamente para reduzir o dano, que seria a possibilidade de uma atenuante da confissão, entre outras atenuantes que existem também. Afastamento de agravantes, reconhecimento de atenuante para justamente reduzir o dano. Só que quando a gente pensa em redução de dano, você sabe que o resultado, o estrago maior, ele já aconteceu. Reduzir dano é simplesmente minimizar uma perca. Ou seja, você vai ser condenado, mas a gente vai conseguir uma atenuante. Por isso a confissão nem sempre é o melhor, porque o juiz ele pode basear a condenação, basear ela, fundamentar ela com base naquela confissão lá no início, lá em sede de inquérito policial. Se bem que, tem um ponto importante aí, a confissão, exclusivamente a confissão, ela não pode fundamentar uma condenação. Então, a confissão sendo a única prova produzida ali pela acusação, é a confissão do acusado, o juiz não pode condenar exclusivamente com base na confissão. Tem que ter outras provas para condenar. Mas a confissão ela pode ali corroborar com essas outras provas e gerar essa condenação. Tenho antecedentes criminais. Isso me prejudica se eu for acusado novamente? Sim. Quem tem maus antecedentes, em eventual condenação, a pena base ali, ela pode ser agravada, ou seja, pode aumentar a pena base. Aumentando a pena, consequentemente, você tem uma condenação mais gravosa. Então, maus antecedentes, eles te prejudicam sim. 2025, posso ser preso por dever pensão alimentícia? E como isso funciona, essa prisão? Sem sombra de dúvidas, O devedor de pensão alimentícia, ele pode sim ser preso. É a possibilidade de prisão civil que nós temos aqui no Brasil. A única possibilidade de prisão civil é por ausência de pagamento de pensão alimentícia. Então, aquele sujeito não paga a pensão alimentícia, se ele for executado ali dentro da esfera civil mesmo, o advogado da demandante ali, do alimentando, ele pode requerer ali que haja expedição de um mandado de prisão. É uma medida, digamos, vou usar a palavra coercitiva, para coibir ali
esse sujeito a pagar a pensão alimentícia. Se bem que, se a gente for fazer uma análise, eu acho até que você vai concordar comigo nesse ponto, é algo que não faz muito sentido. Só vai fazer sentido se o sujeito de fato for preso, e aí ele com aquele medo de continuar ali e querendo sair da cadeia, ele vai e paga. Porque se ele não tem condição de pagar, né, supondo que ele ganha muito mal, ou realmente ele está desempregado, está à procura de emprego, não tem como tirar a lei de pedra. Não tem como você fazer uma pessoa ter dinheiro sendo que ela não tem, sair dinheiro de dentro dela. Concorda comigo até esse ponto? Uhum. A questão é que, se esse sujeito ele já está, perdão pela palavra, mas fudido financeiramente, e você pega e coloca ele em uma unidade prisional, você não vai fazer ele ganhar dinheiro lá dentro. Ou seja, aquele que precisa do alimento vai continuar sem. Não vai resolver. Não vai resolver. Em alguns casos resolve porque esse sujeito ele fica com medo de ser preso, o que ele faz? Vou fazer alguma coisa para pagar. Esse é o sujeito que muitas das vezes ele não tem condição, mas ele tem alguém que possa pagar por ele pega um dinheiro emprestado, ele vai em um EJ, ou enfim, ele vende alguma coisa e consegue pagar. Aquele cara que não tem meios para conseguir angariar esses valores, ele vai ser preso e a finalidade da prisão, que era resguardar aquele que necessita da prestação de alimentos, ela não vai ser alcançada. O que é a audiência de custódia e por que ela é tão importante logo após a prisão? Olha, a audiência de custódia ela é um marco inicial ali para averiguação, né, das medidas que foram utilizadas ali pela autoridade policial que efetuou a prisão, ou seja, se está dentro da legalidade, né, se houve algum tipo de abuso por essa autoridade policial, se houve qualquer tipo ali de violação aos direitos constitucionais do acusado, como, por exemplo, direito ao silêncio, ele teria que se comunicar ali com um parente, ele teria direito a um advogado, comunicar a sua prisão, né? Se houve também algum tipo de lesão à sua integridade física que implicaria em um relaxamento de prisão. Então, a audiência de custódia ela serve a averiguar, em primeiro momento, a legalidade daquela prisão. Em segundo momento, se o acusado, custodiado ali, ele faz jus a uma liberdade provisória, se ele preenche os requisitos para responder aquele processo em liberdade, se muitas das vezes, em uma eventual situação de um crime como um crime grave, como tráfico de drogas, por exemplo, né, ele pode preencher os requisitos se for primário, de bons antecedentes, e às vezes até receber ali um tráfico privilegiado, ser beneficiado com a liberdade provisória, ou seja, já sair ali na audiência de custódia. Então, a audiência de custódia, primeiro, ela vai verificar a questão da legalidade daquela prisão. Se não houve abuso, se não houve lesão, se não houve violação dos direitos constitucionais do custodiado, e em segundo momento, sobre a possibilidade de uma liberdade, de uma homologação do flagrante ali, e conversão em preventiva, ou seja, na prisão preventiva, ou se há uma possibilidade também do relaxamento de prisão, caso seja constatada uma dessas ilegalidades. Em síntese, primeiro averigua essa questão das legalidades. Foi averiguada a questão das ilegalidades, não foi constatado, vai ser homologado ali o flagrante, e aí ele pode ser convertido em uma prisão preventiva ou pode haver a liberdade provisória, com ou sem a concessão de medidas cautelares. Porque, às vezes, ele não pode ser libertado preventivamente porque ele causa algum risco ali para a sociedade, para a ordem pública e econômica, porque ele é uma pessoa que é reincidente, já cometeu vários crimes, inclusive uma reincidência específica, ou às vezes porque ele não preenche os requisitos ali para conveniência da instrução processual. Ou seja, ele já se furtou uma vez da aplicação da lei penal. Ele respondeu um processo e fugiu, ficou foragido. Entende? E aí, não preenchendo esses requisitos, né, da conveniência da instrução processual, da ordem pública e econômica, ele pode não ser libertado preventivamente. Com a aplicação de medidas cautelares, pode ser que ele seja libertado. O que são essas medidas cautelares? São medidas que, de forma simplista, vão auxiliar o juiz a decidir em prol da concessão da liberdade. Isso quer dizer que elas vão trazer mais segurança para o juízo, né, decretar ali a liberdade provisória. O que seria uma medida cautelar? Uma tornozeleira eletrônica, por exemplo. Além dessa tornozeleira, comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades, ou seja, o custodiado ali, né, na verdade o acusado, depois já no processo, ele vai comparecer mensalmente justificar suas atividades, que nós chamamos muitas vezes de assinar carteirinha no fórum, né? Ele vai ser impedido às vezes de se ausentar da comarca sem autorização do juízo, pode bloquear uma CNH dele, um passaporte, justamente para resguardar essa conveniência aí da instrução processual, de que ele não vai se furtar de nenhum ato ali, muito menos da aplicação da lei penal. Então a audiência de custódia é muito importante, tá? Porque ela é a primeira possibilidade de liberdade do acusado. Duas perguntas aqui, mas são muito rasas
Falta muita informação. Fui condenado. Ainda posso recorrer e tentar diminuir a pena? Sem dúvidas. Apelação criminal, né, HC, revisão criminal, existe aí várias possibilidades para tentar reduzir a pena. No caso do júri também tem possibilidade de recurso em sentido estrito, do famoso rese, né, para afastar as agravantes que são manifestamente improcedentes e ter uma pronúncia, ou seja, uma decisão que vai encaminhar esse sujeito para ser julgado pelo plenário do júri sem algumas agravantes nesse caso. Então, sim, tem várias possibilidades, pode sim recorrer. O que significa cumprir pena em liberdade? Como que funciona a tornozeleira eletrônica? A tornozeleira eletrônica, ela tem sido utilizada muito com mais ênfase, por assim dizer, no regime semiaberto. Por quê? Porque o Brasil ele não tem a capacidade para ter um regime semiaberto. Então, hoje no Brasil nós não temos regime semiaberto, nós temos o regime fechado. Não tem aquela possibilidade de você reinserir o reeducando, o preso, o detento gradativamente na sociedade. Porque é para isso que servem os regimes. Fechado, ele progride para o aberto, depois de ter cumprido um determinado período de tempo, depois de ter sido considerado apto para essa progressão, ele vai para o regime semiaberto. Do semiaberto, da mesma forma, ele vai para o aberto, ou seja, é gradativamente. Você vai inserindo aquele indivíduo na sociedade. No semiaberto, ele já tem essa possibilidade de trabalho, de aprender a exercer funções diferentes e ser inserido gradativamente. Como nós não temos o semiaberto na maioria dos estados e das cidades brasileiras, o que se faz é o uso da tornozeleira eletrônica. Por quê? Porque o sistema carcerário está falido. Tem muito preso e não deveria ter esse número de presos. Nós consideramos que no cenário atual brasileiro, a nossa política pública, no sentido de que vale muito mais a pena construir um presídio do que a escola. E é isso que acontece na prática. Eu não estou dizendo que é uma opinião pessoal minha de que vale mais a pena, mas dá a entender que pela nossa política pública em relação a isso é o que é valorizado pela nossa sociedade, pelos nossos governantes. E aí, nesse contexto, o sujeito ele vai para o regime semiaberto e, como não tem o semiaberto, coloca uma tornozeleira eletrônica que vai monitorar ele e vai impedir aí, entre aspas, né, de que ele saia de uma determinada localidade, né, de que ele se resguarde nos períodos noturnos. A tornozeleira eletrônica é um meio de fiscalização, né, para saber que ele está cumprindo ali as determinações que foram impostas no regime semiaberto. Só que ela não é a medida correta, ela é o tapar o sol com a peneira. A medida correta era a progressão de regime dentro ali do semiaberto. O sujeito ele já não estaria inserido na sociedade totalmente. Ele estaria trabalhando ali, mas se recolhendo em uma colônia agrícola, em um local que fosse específico ali para reeducandos do semiaberto. Não simplesmente inserido na sociedade de uma vez só, após sair de um regime fechado, de um regime mais gravoso, de qualquer jeito. Às vezes aquele sujeito ali, ele está em uma segregação, em uma prisão, com pessoas que são extremamente piores do que ele. Fael, você sabe melhor que ninguém que o ser humano ele é aquilo que a educação faz dele. O meio ele influencia, a ambiência faz total diferença. Então, às vezes, aquele sujeito ele cometeu um crime até simples, é a primeira vez. E ele é uma pessoa que tem possibilidade de você recuperar ele. Só que ele se insere em um meio extremamente gravoso e pior, onde tem pessoas que cometeram vários crimes, faccionados, são pessoas que vivem da criminalidade e a partir disso ele é condicionado a viver naquele ambiente. Quando ele sai para o aberto, ele não está pronto para ser reinserido na sociedade. Ele tá... E se colocasse ele para trabalhar na fazenda, por exemplo, a possibilidade dele se tornar uma pessoa melhor, arrepender, é muito maior. Acredita-se que é isso? Sem sombra de dúvidas, né? O regime semiaberto ele serve muitas vezes para você incentivar a educação, a leitura, o estudo e o trabalho. E aquele sujeito que ele aprende a trabalhar ali dentro ali do semiaberto, que ele tem essa possibilidade, que ele tem esse leque de opções, concorda comigo que ele não sai mais preparado para uma vida em cotidiano e sociedade? Esse sujeito ele tem possibilidade de conseguir um emprego. Ele já é estigmatizado por ter cometido um crime e ter sido condenado. Mas ele tem possibilidade de receber um emprego. Por quê? Porque ele sabe fazer alguma coisa. Agora, aquele sujeito que já sai lá daquele meio violento, daquele meio afeccionado, daquele meio com essas facções criminosas que comandam ali a unidade prisional, ele sai dali propenso a cometer mais crimes. Na prática, ao invés dele ficar com um monte de traficantes e outras coisas, ele ficaria numa fazenda de soja, alguma coisa assim? Trabalharia durante o dia e à noite ficaria tipo uma pensão? Não necessariamente, mas a ideia é mais ou menos essa. Né? Uma colônia agrícola seria um lugar que ele poderia trabalhar. Né? Ali em Cachoeira Alta tinha um semiaberto que funcionava da seguinte forma. Eles tinham um prédio
distinto da unidade prisional, era outro prédio que inclusive foram os detentos que construíram, e esses mesmos detentos, eles construíram várias casas em Cachoeira Alta. Eles foram uma mão de obra que foi muito bem utilizada lá, e eles iam e se recolhiam ali no período noturno. Mas eles trabalhavam, eles tinham essas outras funções e eles tinham esse convívio com a sociedade. Entendi. Mas a dúvida é agora, eles se recolhiam na mesma prisão que os traficantes ou era uma prisão diferente? Isso, é uma unidade diferente. Entendi. Uma unidade com mais liberdade, por assim dizer. E essa unidade não tá com os traficantes lá, tá com a galera que é só do semiaberto. Isso. Inclusive esse semiaberto dessa cidade que eu estou citando foi construído pelos próprios detentos ali. Legal. Tem uma pergunta aqui bem leiga, mas interessante. É até cômica. O que um bom advogado criminalista pode fazer por mim que eu não consigo sozinho? Volta para aquela questão da defesa técnica, né, e da autodefesa. Olha, vamos supor que esse sujeito ele é um autodidata, né? Ele estuda, ele tem conhecimento jurídico e ele vai fazer a sua própria defesa ali dentro do judiciário. Embora ele tenha conhecimento, né, acerca da legislação, das jurisprudências, e supondo que ele seja uma pessoa extremamente estudiosa, ele não tem ali a capacidade postulatória para conseguir fazer a sua própria defesa. Essa é a função do patrono, do advogado. Então, ele precisa de uma defesa técnica, independente se ele acredita que ela é válida ou não. Tá? Essa defesa técnica, ela é 100% voltada para conhecimento jurídico mesmo? Ou não? Não. Está mais voltado para a experiência do advogado? Ou é um sem combo dúvidas, dos dois? Sem dúvida. É um combo dos dois. Né? O conhecimento técnico e jurídico ele é extremamente necessário, mas a prática, a vivência, ela é algo totalmente diferente da realidade ensinada nas faculdades e isso em qualquer profissão. Então, a prática, eu ouso dizer que 70% a 80% da profissão de um bom advogado. E essa prática, esse sujeito, obviamente, ele não vai ter, porque isso não se estuda nos livros, isso não se encontra na teoria, isso não é ensinado em faculdade, isso não é ensinado em vídeo no YouTube, isso é vivência. Então, ele não vai conseguir atuar com excelência, mesmo se ele pudesse se autodefender ali dentro de uma acusação criminal. Se ele não quiser contratar um advogado, vai ser nomeado um defensor dativo ou a defensoria pública vai efetuar ali a sua defesa. Contudo, não é aconselhável. Acabou as perguntas.